Olá, eu sou a professora Patrícia e na nossa aula de hoje de Geografia vamos falar sobre meios de transporte. Os meios de transporte são destinados à locomoção de pessoas ou cargas. Eles podem ser terrestres, aquáticos, aéreos e dutoviários. Qual é a história dos meios de transporte? A evolução dos meios de transporte foi essencial para o desenvolvimento da humanidade. Deste modo, o ser humano sempre esteve atento ao aperfeiçoamento do transporte, seja para adquirir alimentos, realizar construções, atravessar rios, fazer guerra, entre outros. Com a invenção da roda, o desenvolvimento dos meios de transporte se intensificou. A partir desse momento, a humanidade conseguiu transportar mais mercadorias e pessoas com rapidez. Quais são os tipos de meio de transporte? De acordo com o meio onde o deslocamento é realizado, os meios de transporte são classificados em vários. Vamos lá? Transporte terrestre. Desloca-se na terra, rua, estradas, rodovias. Os meios de transporte terrestres podem ser trens, ônibus, metrô, carros, moto, caminhão, bicicleta e dentre vários outros que usam a terra. Os meios de transporte aquáticos, também chamados de hidroviários, os meios de transporte aquáticos deslocam-se na água, através de barcos, navios, balsas e canoas. Você já utilizou algum deles? Os transportes aéreos. Os meios de transporte aéreos são aqueles que se deslocam no ar, sendo considerado a modalidade criada recentemente e uma das mais rápidas do mundo. Exemplos de transportes aéreos: os aviões, helicópteros, balões, dirigíveis. Temos um transporte que também é muito novo, o dutoviário. Quem já ouviu falar? O dutoviário, também chamado de transporte tubular, é um tipo de transporte feito por meio de tubos para transportar gases e fluidos. O meio de transporte mais utilizado no Brasil é o terrestre. A maioria das mercadorias são levadas de caminhões por todo o sistema rodoviário do país. Agora vamos praticar. Vamos ler as situações a seguir e informar qual tipo de meio de transporte identificamos. Uma mercadoria está sendo levada, transportada pelo caminhão dos Correios. Observem as opções: terrestre, aquático, aéreo ou dutoviário. A palavra que transporta é caminhão. Então, podemos identificar como meio de transporte terrestre. Número 2. Minha filha está chegando da Europa. O voo chega amanhã. Vamos identificar qual meio de transporte ela usou? O voo, ela veio de avião, ela virá de avião. Portanto, podemos identificar como meio de transporte aéreo. O Brasil e a Bolívia possuem um gasoduto responsável pelo transporte de gás natural. Aprendemos que o transporte de gás é feito pelos dutoviários. Muito bem. Número 4. A Marinha Brasileira inaugurou um novo navio para auxiliar o transporte de refugiados. Observem, eles usaram navio. Portanto, o meio de transporte utilizado foi o transporte aquático. Vejamos algumas figuras e vamos identificar quais são os meios de transporte. A primeira figura se refere-se a um avião, portanto, transporte aéreo. A próxima,
a um navio, transportes aquáticos, um trem, transportes terrestres e o duto ou tubos, transporte dutoviário. Agora vamos falar um pouquinho sobre você. No dia a dia, qual dos meios de transporte você tem mais contato? Quando você vai para o trabalho, para a escola, ao supermercado? Escreva em seu caderno um pouco sobre a sua rotina e quais meios de transporte você mais utiliza. Até a próxima! E para acessar a nossa plataforma SMED-GV, basta apontar a câmera do celular na imagem que aparece no canto da tela.